Bom dia, Nirvana. Bom dia, gente. Hoje a gente vai dar início, então, mais uma entrevista dessa série de entrevistas que a gente está fazendo, esse movimento nosso, puxado, encabeçado a nível de comunicação por você, nessa parte de entrevistas que eu acho fantástico. E vocês vão descobrir por que que essa mulher puxa isso. É, E hoje a gente vai fazer essa entrevista nesse movimento que a gente está fazendo para o curso de Body Talk para animais. Então, eu vou te apresentar. Se eu falhar em alguma coisa, por favor, me corrija. Vou ler aqui porque é muita coisa que essa mulher faz. Então, a Nirvana Marinho, maravilhosa, mora em São Paulo, né, Nirvana? Sim, sim. São Paulo, graduada em dança, doutora em comunicação, Body Talk avançada, instrutora de Body Talk acesso e consteladora. E hoje a gente vai falar com você, né, a respeito da sua experiência aqui no Baritalk e no Baritalk para animais. Sim. Sim, o Quer Body Talk. complementar mais alguma coisa? Não, não, na verdade, primeiro agradecer, né, por essa. Eu tive essa oportunidade numa outra série de entrevistas também de estar no outro papel, que também é delicioso, e acho que nosso amor pela comunicação, por encantar as pessoas por um lugar de escuta e de fala de si, é porque eu acho que o conhecimento cura mesmo, né? Acho que quanto mais a gente sabe das coisas, mais a gente pode se encantar pelo mundo. Então é uma alegria poder estar aqui para falar do Body Talk para animais também. Muito legal. Estou muito feliz, muito animada também com esse movimento. E eu queria saber, quero, né, e trazer assim para as pessoas que estão aqui e para mim também, ouvir de você, como que o Baritalk chegou para você? Me conta essa história, porque eu não estava uma atriz como você, e para mim é muito legal ouvir essas histórias. Sim, sim. Vou responder essa pergunta também do ponto de vista do Body Talk para animais, porque diferente de você, e para quem não assistiu a entrevista da Patrícia, assista, foi eu que fiz, tá linda. É, é muito interessante que eu não fiz olhos ao Body Talk para animais, Body Talk plantas, Body Talk terra, né? Se a gente pode traduzir assim, que são as extensões que o Dr. John sugeriu ao sistema e que o incorporam, né? Eu fiz muito olhos às ciências da vida. A gente falou até disso um pouco antes dessa entrevista, né? Da gente começar a gravar, porque eu acho muito fundamental como o sistema Body Talk olha as coisas de forma sistêmica, né, de forma relacional, como a cura acontece olhando e observando o movimento das coisas, né? Então, o corpo-mente não fala só uma linguagem, não tem só um jeito de se ver, ele tem esse jeito hiperrelacional, muito complexo, muito dinâmico de ser. Então, eu não tinha olhado para o Body Talk para animais desde esse lugar, sabia dos tais 9 módulos, tantos módulos complementares, conheci outras coisas, né, ao longo desses 8 anos como terapeuta, muito fascinantes dentro do sistema, como estudante, como pesquisadora, como terapeuta, como paciente, mas sim tive o que muitos terapeutas body talkers relatam ter, a experiência de uma paciente um dia em sessão falar do seu bichinho e o inato, como a gente diz, ou seja, essa estrutura interna que nos orienta à observação, poder me guiar a dizer, poderíamos fazer uma sessão para este bichinho, ainda que eu não tivesse o Body Talk para animais, porque ele até então não era ofertado no Brasil e eu também não tinha muito conhecimento do movimento da matriz internacional dele. Então, essa experiência de ser empurrada para as questões relacionais daquele paciente em relação ao seu animal, ao seu pet, já foi bastante desafiador para mim, já foi bastante convidativo, sugestivo de todo esse movimento relacional que existe no Body Talk, e com uma, um lugar de resultados, eu hesitei em dizer porque não é sobre só o resultado da sessão, mas o quanto me surpreendeu, né, essa relação ainda não tendo curso, foi bastante tocante para mim. Eu fui ter pets numa idade já bem avançada, na verdade. Minha mãe não era, então não vim de uma família que conviveu muito com a natureza, nesse sentido, em casa. Inclusive, isso responde bastante da minha dinâmica familiar. E abrir essa porta de atendimento e depois o espelho voltar para mim mesma, ou seja, quais são as minhas dificuldades com o pet em casa, com a importância que, quando eu adotei um cachorrinho, que é o Pingu,
para os meus filhos, para a minha família. Eu precisei fazer toda essa retrospectiva interna para ir começar sendo literalmente empurrada também para o Body Talk para Animais como módulo a ser ensinado no Brasil, né? Então, a história curta é que, antes da pandemia, eu me vi empurrada, não, eu me vi enxutada a trazer esse curso para o Brasil. A gente estava começando em contato, eu e você, eu traduzi o material demorou para ser finalizado na matriz, vamos dizer assim, na Associação Internacional de Body Talk. Então, nesse ano de 2023, a gente ofertou a primeira turma co-coordenada entre mim e você. E aí eu me sinto oficialmente entendida, né? Eu fui iniciada nesse módulo 8, que para mim parece que abre um portal de possibilidades de compreensão, desde o que é mesmo o sistema Body Talk, do que é o meu lugar como terapeuta de observação desses movimentos que incluem aspectos inúmeros da natureza que nos incluem, né? E poder conhecer o Body Talk para Animais agora de forma mais do que oficial, de forma íntegra, né? Eu acho que antes o Body Talk para Animais vinha como uma fumaça, sabe aquele cheiro de desenho animado que as pessoas sabem que é por ali? Mas agora me parece que ele está batendo a porta de nós terapeutas, dos próprios pacientes, dos nossos pacientes, para conhecerem essa possibilidade de atendimento e essa possibilidade de realidade, né? Porque para mim mudou, e também mudou meus atendimentos, e também mudou os pacientes que estão sendo atendidos nessa perspectiva de que nós e os nossos animais estamos no mesmo lugar de natureza, né? Legal, que lindo. Eu me lembro do Pingu e da Mina, né? Isso, da Do minha gatinha. atendimento, com os dois. Que legal, que legal. E é muito gostoso ver o quanto que, como a gente até vem conversando, né? Esse toque que ele não é lógico, mas ele é profundo, né? O quanto que os animais nos tocam em lugares que a gente às vezes não entende, mas que o Body Talk para Animais vai lá, e escuta e dá voz e traz, né? Que Sim, massa! sim. E eu quero ouvir de você também, Nirvana, que eu sei que você, depois que fez o curso, assim como eu, já ficou muito empolgada em praticar, em conhecer, em aplicar. A gente sabe que o Baritalk tem esse lugar, né? Uma vez que a gente faz o curso, a gente é movimentado, estimulado a atender, a exercitar, a praticar. E eu quero ouvir de você, então, sobre, né, esse lugar terapeuta, Baritalk para Animais, que você está construindo lindamente. Sim, linda, obrigada. Estamos. É, me toca primeiro o lugar, e aí eu vou falar bastante agora com os terapeutas, mas com certeza com os pacientes numa perspectiva sistêmica. Me toca muito como tem sido a prática terapêutica com Body Talk para animais, no lugar de quem somos como terapeutas, né? Ao que olhamos, né? Qual é o nosso ponto de vista, qual é o horizonte sobre o qual eu olho o cenário que se apresenta para mim, que diz também sobre mim e diz sobre o lugar que eu estou, né? Então, eu tenho sentido, eu citei isso na entrevista ontem, para mim tem sido um encantamento refletir sobre isso. Quem não assistiu, assista, a entrevista da Lizzie está muito linda. É, que nós talvez precisamos recuperar, assim como na medicina, há um ímpeto por recuperar o médico de família, nós podemos recuperar a ideia do terapeuta da família, né? Do terapeuta que cuida de todas as relações, porque tudo compõe. Aquele terapeuta que ia em casa e dizia, vem cá, deixa eu ver sua despensa. Olha, o jeito que você está armazenando esse alimento não é bom para a sua saúde. Agora vem cá, vou ouvir o seu coração, né? Então ele era realmente um médico de relações, né? Vem cá, tira esse menino do colo, deixa eu te examinar, deixa ele brincar um pouco no chão, sabe? Essa ideia do terapeuta que, então, portanto, vai olhar para as relações sistêmicas da casa, da família, do ser, né? Então, tem me interessado muito como terapeuta, Patrícia, os casais. Então, eu tenho sempre pensado no Body Talk para casais, tenho praticado isso me interessa. E assim o Body Talk para animais tem chegado de maneira tão natural para mim, porque quando eu digo para as pessoas eu quero atender o seu pet, é porque eu quero mesmo. Me importa essa ideia, e para mim isso também é muito sistêmico da nossa condição social, né? Os pets, talvez eles tenham ocupado, para parte da nossa crença social, cultural, um certo lugar que talvez eles possam ou não se sentir confortáveis,
né? Eles vêm de uma outra natureza, eles não vêm da natureza da cidade, por exemplo, ou do apartamento, ou que está da casa, né? Ou que está de estar confinados porque, de alguma maneira, o ambiente externo pode ou não ser favorável à saúde deles, né? Então, tem certas condições do convívio social humano que a gente talvez esteja realmente domesticando esses animais, quando a gente fala dos pets ou dos animais domesticados, mas também eles estão se adaptando e readequando crenças de convívio. Então, tem me interessado essa posição de terapeuta da família para que todas essas relações possam entrar na sua naturalidade, na sua saúde, né? Ainda que em condições tais como são, né? Então, sim, acho que dá para contar alguns casos antes do curso, porque acho que é interessante como o curso é um portal diferenciado de percepção para atendimento de body talk para animais, como, por exemplo, um cachorro e alguns gatos que eu atendi da mesma casa, que inclusive veio a se tornar, era paciente, veio a se tornar terapeuta, que é a Ana Paula Paiva, Paulinha linda, que me apresentou os conflitos que ela tinha, então, com a Bombom, que se não me engano era o cachorrinho, a cachorrinha e depois com os gatos. E o atendimento, olha só como para mim já me interessava, a gente está falando de 2, 3 anos atrás, já me interessava o aspecto família. Eu atendi na casa dela, e eu estava com a minha filha, que na época devia ter uns 9, 10 anos, então foi mais que 2, 3 anos atrás, e era completamente uma dança de quem é quem aqui, né? Desde os pets que foram atendidos, até a dona que estava o tempo todo, até o pet que não era tão afeito a estar no mesmo ambiente veio, que eram os gatos. A minha filha, que fez uma observação durante a sessão que mudou toda a sessão. Então, é muito sobre isso para mim, Body Talk para animais. Eu não tinha olhos para ver todas essas dimensões, por isso o curso foi tão importante para mim, né? Então, depois do curso, eu atendi o cruzador, que aí, para mim, vai ser realmente um marco histórico da minha vida como pessoa, né? Meu animal de sonho de infância era um cavalo. Então, acho que tem tantas coisas aí que se descortinam da história do terapeuta, do curador que a gente traz consigo quando a gente vai para essa profissão, né? Então, o primeiro grande oficial animal que eu atendi foi o cruzador, estão chegando outros. E tem me interessado, uma coisa que você desperta muito bem, ver a clínica no movimento dela, no movimento instintivo, animal, né? Porque a gente tem um movimento comercial, por assim dizer, de clínica, de consultório, de terapia, né? A gente se humaniza na clínica terapêutica Body Talk sem animais, perdão, e eu acho que a gente se naturaliza nos movimentos da clínica com os animais, né? Então, é isso que tem me interessado. Acho que agora, como paciente, eu posso trazer o atendimento que você fez para a Nina, né? Fazendo um movimento parecido com o seu, porque realmente esses lugares, com a sua entrevista, porque esses lugares de como eu atendi, como eu fui atendida, se relacionam muito, né? E o Sim. atendimento da Mina foi pós um acidente em casa, que tinha a ver com a mudança da casa, tinha a ver com o lugar do meu filho mais velho, e tinha a ver com a chegada dessa gatinha, que chegou através, então, do então, naquele tempo, recente companheiro, e eu tinha uma alergia a gato, porque eu tinha sofrido um acidente com uma gatinha muito jovem. Uhum. E foi Rafaela Capote, uma grande colega nossa body talker, que fez a sessão em mim e desligou. A gatinha chegou às 10 da manhã de um domingo, às 19 da segunda-feira da noite. Eu não tinha mais nenhum sinal de alergia depois da sessão dela. E meses depois a gente teve esse pequeno acidente em casa que foi na porta. E, para minha surpresa, eu conheci ali esse sentimento que a gente tem, que a gente nomeia como filho, né? Ah, meu pet é meu filho, eu tenho para com ele uma ideia de maternidade, mas ali era diferente, Patrícia, talvez eu nem saiba nomear. Era uma coisa da responsabilidade do cuidado com meu filho, porque tinha sido um acidente com ele, a responsabilidade dos afetos, sabe? Do lugar do cuidado legítimo, do cuidado quase animalesco, assim. Então eu levei ele para uma veterinária, e eu lembro da cena como se fosse hoje, porque ela pediu para deixar a gatinha mais distante e pedi que a gatinha visse na minha direção e ela não vinha.
eu me desconstituí por dentro, perdi completamente o senso de borda emocional. Foi muito forte, foi quando eu já tinha te acionado, a gente já estava se falando, foi quando eu fui para uma outra veterinária, que hoje é a nossa grande parceira aqui no Body Talk para Animais, que é a Cris Prisco, minha paciente agora super parceira, vou atender na clínica dela. E você fez a sessão de Body Talk durante o caminho, é um caminho longo aqui em São Paulo, para a clínica da Cris. E sabe o que mais me marca nessa sessão? Olha como paciente, aqui eu estou falando bem com as pessoas que estão assistindo essa entrevista, que são pacientes, né? Uhum. Nos toca realmente nesse lugar inominável. Eu lembro de estar ouvindo a sessão, a gatinha está do meu lado, na caixinha, completamente prostrada, né? Desconstituída, assim, de si, porque o acidente tinha sido relativamente forte com a porta. E você disse assim na sessão: agora talvez ela precise fazer um forte suspiro, aconteceu exatamente ao mesmo tempo. A gatinha Mina suspirou junto com a escuta. Como é que a gente pode explicar isso, né? Ontem a Lizia, na nossa entrevista, falou de bruxaria, né? Achei lindo isso. Porque é sobre o lugar mágico do encontro de ser alma, né? Então, o teu encontro com ela, que não dava para calcular que hora eu ia escutar a sessão, quando eu escutei a sessão, quando ela suspirou junto. A melhora foi visível, eu precisei também de sessão, acho que isso é importante a gente falar para as pessoas, né? Como o nosso contato com os pets é eminentemente também sobre nós, né? Sim. E tem sido, então, essa experiência de família, de convívio, de relacionamento, de entender os acidentes da vida e a chegada na natureza, que nos torna um pouco mais, portanto, humanos de verdade, né? Percebe o quanto que lá atrás a gente vivia no campo, né? E os animais foram se aproximando pelas afinidades. E aí depois a gente foi para as casas, mais isolados. E na pandemia foi o boom de pets dentro de casa. E aí depois os animais foram nos tirando de casa de novo, de volta para a natureza, fora de casa. Então, eu sinto que é um movimento bem do natural mesmo, isso que você está falando. De você estar dentro de você, acessar você, fazer sessão, é esse resgate profundo, né? Da sua natureza original, humana, animal, visceral, racional, coração, que os animais nos acodem, né? Eu me Sim. sinto sacudida. Aqui, Sim, muito sacudida todos os dias. certamente, Patrícia, é isso mesmo. Que bom que a gente Que é sacudido legal. por eles também, né? Melhor ser sacudido por É, eles. claro, claro. E é muito lindo te ver, te ouvir, ver essa história, né, com os animais e com o Body Talk para animais enquanto terapeuta, enquanto paciente. É muito rico que as pessoas possam ver uma terapeuta avançada, consteladora, comunicadora, que entra para dentro, né? Isso é muito legal, assim, deu para sentir forte aqui nessa entrevista. Uhum. E eu quero ouvir de você também, dentro desse contexto, por que que você acha que as pessoas, terapeutas ou não, baritalkers ou não, precisam, né, ou podem, ou seria legal, enfim, o termo que você sentir, se adentrarem, né, no Baritalk para animais. Porque fala eminentemente sobre o propósito da vida, né? Porque afinal de contas estamos aqui, se não para sermos o que somos, né? É, eu sou uma estudiosa compulsiva, uma apaixonada pelo conhecimento. Tenho descoberto nos últimos anos o quanto fazer terapia é sim o comprometimento da clínica, da permanência, da constância, da regularidade, do compromisso, enfim, mas do cuidado, quando a gente fala então de levar os pets, mas é além disso, é um desejo do coração de saber, né? E todos nós temos isso. Talvez alguns de nós fomos educados a nos tratar ou a tratar a nossa família, o nosso pet de um determinado jeito, pela falta de tempo, pela falta de dinheiro, pela falta do que for. Mas como esse impulso está lá, porque está nos pets, está na natureza, está nos animais, né? Eles são o que são inexoravelmente.
Eles são o que são junto com o nascer e o pôr do sol. Eles são pura natureza ali, presentes para você, né? E eu acho que é isso que tanto nos toca. A gente nomeia como humanos como amor incondicional, é o meu leal amigo, ele sempre estará comigo, e tem essas histórias lindas que nos tocam, e a gente chora compulsivamente de tremer de tão lindo que é. Mas tem algo do inominável do Body Talk para Animais que continua me dando sentido de acordar e dizer, eu adoraria que mais uma pessoa pudesse saber disso. Porque é sobre propósito, é sobre por que que a gente vive junto, é por que que eles estão para conosco, assim como nós estamos para com eles, por que que estão para conosco, seja qual for a condição, sabe? Que é mais propósito que isso, né? Nós colocamos inúmeras condições para o viver, né? Só serei feliz se, só poderei ser, né? Só farei esse curso, só receberei esse atendimento. A gente coloca inúmeras condições para o viver. Eles simplesmente estão lá. Estão lá. Então, eu acho que é um resgate da ideia de propósito, de dharma, de presença, de saúde, né? Essa ideia de que a gente se autorregula, de que auto-organiza na nossa saúde, que os animais selvagens teriam, com muita naturalidade, que os animais domesticados estão ali num pacto conosco de ter sob certas estruturas que são apresentadas a eles, inclusive por nós, mas que nós muitas vezes estamos distantes de perceber o quanto nós podemos nos autorregular e nos auto-organizar em saúde. E a gente está falando aqui não só da saúde física, mas sobretudo da saúde emocional, comportamental, relacional, espiritual, né? Tem algo do Body Talk para Animais que me interessa muito, inclusive como consteladora, que é o quanto essa relação nos espiritualiza. Mesmo que a gente tenha ou não uma religião, mesmo que a gente conheça ou não de expansão de consciência, mesmo que a gente queira ou não trilhar um caminho de autoconhecimento. Lá eles estão, né? O gato fazendo sua natureza energética, o cachorro fazendo sua natureza energética, eles estão lá espiritualmente para nós. E será que a gente pode rever o nosso lugar no mundo e estar para com eles ainda num outro lugar que, além do que já podemos ter e estar, né? Eu acho que é um compromisso com a vida, essencialmente, né? Então, eu torço muito que mais pessoas possam conhecer o Body Talk para Animais como um saber no mundo, se quiser, como um paciente de Body Talkers, e se quiser, como um terapeuta do Body Talk ou não, para que mais pessoas possam falar sobre esse lugar de consciência, porque é um lugar que traz e ilumina nosso propósito, né? A gente formar mesmo uma massa crítica, mais conectada. Eu acho que é disso que os animais falam, né? Trazer essa a massa que tem a massa crítica do funk, nada contra, tem a massa crítica da ansiedade, do workaholic, do estresse. Por que não a gente junto, né, Nirvana? E construindo essa massa crítica da consciência, da presença, Uhum. da autorregulação, da auto-organização, da saúde. Sim, sim, é para isso que Legal. estamos aqui. Que Muito lindo, que bonito ter lindo. contato com tudo isso, é uma honra. Obrigada, Dr. John. Obrigada, Matriz Body Talk, Matriz Body Talk Brasil. E dizer para as pessoas que o Body Talk Brasil está chegando, o Body Talk Animais Brasil está chegando com muita consistência, com muito amor, com muita entrega. A gente quer muita gente pertinho da gente, né, Patrícia? Exato, exato. Ai, que alegria, Nirvana. A gente tem o propósito de fazer as coisas mais é, pílulas, né? Mais assim, mas que dá vontade de ficar boas horas conversando. Dá. Mas eu quero Das... te agradecer profundamente pela presença, pela profundidade, pela parceria, pela matilha que somos. Sim, é uma honra, uma honra. Obrigada por Obrigada, esse momento, Nirvana. Patrícia. Obrigada, bom dia a todos.